Isso é um banda raiz, Mizifi? Fala família, estamos iniciando mais um episódio do seu podcast favorito, Umbanda Raiz. Neste episódio continuaremos uma sequência, do nosso videocast, Estamos iniciando esse projeto agora após um ano de podcast, onde estamos aí trazendo alguns vídeos sobre ufologia com o nosso grande Paulo Werner, nosso editor aí, o criador da revista OVNI Pesquisa, do quais temos alguns exemplares aí de livros dos quais iremos mencionar nesse episódio, sobre alguns casos. Vai ser um episódio bem focado nisso. E também da própria revista OVNI Pesquisa. Fechou? Estou aqui com Camila Maia e Tio Gu, nossos ilustríssimos. Alô, saravá, povo de Umbanda. Então aí, ó, agora vamos explorar aqui o Paulo mais um pouquinho, né? Porque essa questão de casuística ufológica é coisa que só ele pode nos dar informação, porque 30 e tantos anos investigando, 30 e tantos anos colhendo relatos. Então, não tem ninguém mais habilitado do que ele para nos dar esse feedback. E aí, Paulo, tá confortável? Tá tranquilo? Já preparou o enredo aí? Vai soltar a metralhadora de casos pra gente? Ou a Camila vai te provocar? Não, tranquilo. Mas, assim, eu até agradeço aí a honra de... Mas tem no Brasil muitos pesquisadores bons, que estão até mais tempo do que eu. O próprio Albert, que fazia parte da revista. E outros pesquisadores que trabalham a casuística há muito tempo. O próprio Antônio Faleiro, aqui de Passatempo, que tem praticamente quase 60 anos de ufologia. Então, vamos aí destrinchar alguns casos. O Albert, quando ele começa a contar um caso, você já... É igual o Paulo. O Paulo conta um caso e já fixa nele. O Albert também tem essa característica. Ele começa a contar um caso, já começa a colar com ele, porque você fica doido para saber o que vai acontecer. A história vai ser boa. E ele tem um jeito todo especial de contar um caso. Não, o Albert é bom. Na oratória ele é bom. Principalmente nós que estamos fazendo o podcast aqui diretamente de Belo Horizonte. E eu descobri recentemente que Minas Gerais é o lugar no Brasil onde mais se possuem relatos de experiências... Objetos voadores. Da América do Sul também seria, Paulo? Ou tem esse dado aí pra gente? Sim, Minas Gerais configura o estado com o maior número de observações. Isso já é conhecido há décadas. Maravilha. Então, talvez pelo tamanho do nosso território, e também pela qualidade dos pesquisadores. Porque Minas Gerais, ela teve, durante todos esses anos, vários pesquisadores que iam a campo. Então, somou a casuística rica e pessoas que trouxeram esses casos à tona. Por exemplo, só rapidamente, igual o Pará. É um estado que acontecia muitas coisas, porém, a densidade demográfica é muito pequena. Então, é difícil de pesquisadores ali cobrirem todo o território. Mas Minas Gerais, a gente teve essa sorte de ter pesquisadores bons que trouxeram à tona aí toda essa casuística fantástica. Além de ter você e seus amigos, tem uma questão dos minerais aqui também, não tem? Teria uma possível atração deles? Ou é lenda também, Paulo? Acontece, eu fiz até um artigo sobre São Tomé das Letras, explorando um pouco essa parte sobre minerais, Na realidade, nós não temos assim uma definição. Por quê? Se você pegar as regiões em que ocorre o maior número de observações em Minas Gerais, são regiões que têm quartzito. Por exemplo, Araxá ali, que é uma região rica em nióbio, tem poucas observações. Okay. E também na Amazônia, alguns locais que têm umas reservas minerais muito grandes, também não tem muitas observações. Então, parece que o fenômeno OVNI não está muito ligado diretamente a isso. Eu acredito mais que eles estejam aqui fazendo um trabalho geral, tanto de estudo do comportamento humano, que eu acho que é o mais importante, porque, por exemplo, hoje nós temos tecnologia, igual a NASA tem, e ela consegue fazer uma ficha técnica de um asteroide apenas à distância. Ela sabe todos os elementos químicos que compõem aquele asteroide, mesmo sem estar lá. E a questão do tipo sanguíneo, você acha que influencia alguma coisa? Igual você falou lá em Colares, a luz lá tirava o sangue da galera, etc. Você acha que o sangue da pessoa influencia de alguma forma? A gente estava desenvolvendo uma pesquisa, eu e a Keline, pegando todos os contactados que ainda estão vivos, para saber qual era o tipo sanguíneo. E essa pesquisa ainda ela está incompleta, porque muitas testemunhas a gente não conseguiu ter acesso,
Mas realmente um tipo sanguíneo ele foi ali mais, como é que fala? Ele esteve mais em evidência, né? Agora não tô lembrado aqui como se pegou de surpresa, porque tem muito tempo que esse artigo começou a ser escrito e é a Aquilino que está fazendo. Mas parece sim que tem um tipo sanguíneo que é mais direcionado ao interesse desses seres. Que seria... Eu não lembro qual que é o tipo sanguíneo. Então, se eu falar aqui agora, eu vou estar exigindo a minha memória. Brunão, quem sabe a gente eu posso pesquisar aqui. Enquanto isso, eu posso fazer uma Você perguntinha? pode fazer uma pergunta? Claro. Antes eu queria fazer uma pergunta também. Que quando Tá brigando por causa de pergunta hoje. Não, hoje tá uma disputa aqui. Eu já falei no último episódio que a hora do Paulo é cara. Então a gente tá aproveitando ao máximo aqui, tá, gente? Mas quando você se refere a eles... Você tem uma visão sua, assim, achismo seu mesmo, não necessariamente precisa ser baseado em evidência, de como são esses seres? Bom, se a gente for buscar pelo aquilo que nós temos de relatos, né, que eu mesmo pesquisei, aí não é nem terceiros, pessoas que a maioria, 90%, descrevem seres com formato humanoide humano, que poderiam andar na rua perfeitamente. Você pega o caso... Por exemplo, Hermínio Bianchi não foi pesquisado por mim, mas detalham seres que têm a característica humana. O caso Plínio Bragato, que foi pesquisado por mim, eram seres de 2 metros de altura, mas com todas as feições humanas normais. Apenas a orelha um pouco maior, mas hoje em dia, né? Maiores, não, a mão normal mesmo, também. Só o nariz um pouco maior. E tantos outros casos que eu pesquisei e que tem na literatura ufológica que descrevem seres praticamente idênticos a nós. Então, quando eu falo eles, aí eu me refiro, aí de uma forma ali mais abrangente, sem detalhar, esses seres que realmente estão aqui pilotando esses objetos, ou que venham de outras dimensões, que seja, mas que dentro da história da ufologia são relatados e que realmente a presença deles é uma realidade. Isso é incontestável. Você pega aí toda a documentação governamental de vários países, mostram perfeitamente tipo que é um fenômeno real. A Noite Oficial dos OVNIs, que aconteceu no Brasil em 86, em que 5 caças da Força Aérea Brasileira perseguiram por mais de 8 horas 21 objetos que teriam quase 100 metros de diâmetro, foram detectados em radares e tudo mais. Ou seja, são objetos físicos que desafiam o nosso entendimento da realidade e da própria física. Ô Paulo, nas suas pesquisas, algum caso de implante que você pesquisou, de implante alienígena, etc.? Esse caso dessa senhora que a gente conversou lá de Fechados, que a gente falou no episódio anterior, né, qual foi o número do episódio? Seria no 64, né? O episódio 64, que foi, entre aspas, abduzida, teve um lapso de tempo. Ela alega que depois ela passou a sentir dores no pescoço. Então nós iríamos fazer nela algumas radiografias para ver se... Né, e também, dentro desses 35 anos, eu tive alguns casos que eu pesquisei, só que aí à distância, de pessoas que relataram que tinha algum fragmento. Aí essas pessoas ficaram de me retornar em nada. E tem o caso clássico do Irangê Holanda, o capitão, que mostrava nos vídeos, né, no braço dele, uma espécie ali de um abscesso, que ele movimentava dentro do corpo. E uma pena que ele morreu e não sei se aquilo foi autopsiado, se aquilo foi retirado. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Então, esse tema de implantes, inclusive, tem um artigo muito interessante que eu fiz para a OVNI Pesquisa, que eu falo o seguinte, não há necessidade desses seres colocar implantes da forma grosseira como é apresentado. Eu apresento hoje, nós temos hoje a nossa tecnologia, implantes que é colocado nos seres humanos, que ele é absorvido pelo organismo. Depois que ele passa as informações, injeção, né? Ele fica algum tempo ali mandando informações, depois ele é absorvido pelo organismo. Se nós, seres humanos arcaicos, já temos uma tecnologia de um implante que é absorvido pelo organismo, por que seres tão avançados, que vêm de outras dimensões, colocariam implantes que são retirados, que eles falam que são, né? Agora surgiu uma questão bacana. Será que todos esses
sei lá, extraterrenos, intraterrenos, será que eles têm todos o mesmo grau de evolução? Será que não tem uns mais atrasados, não, que chegam aqui meio... Não, mas se você for imaginar que eles vieram de um outro planeta, ou de uma outra dimensão até aqui, eles dominam uma tecnologia superior à nossa. Sim. Não tinha De pensado qualquer por esse forma. lado. De qualquer forma. Realmente. Nós Então, estamos tentando chegar na Lua. Então, se nós temos hoje um grau de tecnologia X e hoje muita coisa que nós fazemos, ela ultrapassa muito daquilo que é relatado nos próprios relatos. Por exemplo, tem relatos aí de que fala que a pessoa entrou dentro da nave e viu lá um volante dentro da nave, uma espécie de volante. Aí fala assim, poxa, hoje nós temos tudo touchscreen. Nós temos, não precisa de volante mais dentro de uma nave. Então, assim, o nosso avanço tecnológico acaba dando respostas ao próprio fenômeno. Entendeu? Nessa questão de casuística, Paulo, você tem aqui material de sobra de coisa que você pesquisou, de informações que você coletou. E aí, tipo assim, para quem está nos ouvindo agora, a pessoa está andando no meio da rua, então está no meio do campo, viu uma luz, etc. Você já falou que o certo seria a pessoa se afastar daquele fenômeno, etc. Nas suas pesquisas, teve alguém que teve curiosidade de chegar, encostar a mão, Sim. de querer... Tem um caso que está no livro Os Invasores 2, da senhora, o nome acho que é Dalva, tá ali, eu não vou lembrar o nome, né, porque é tantos nomes, mas ela estava com o marido pescando aqui na região de Pitangui, no pé do rio ali, o rio que tem ali perto de Pitangui, como é que é o nome dele? É ali, Cláudio, Cláudio não, eu vou lembrar o nome do rio. Eu sou recém-mineiro, então. Porque aqui são tantos rios, que a gente confunde. Não vou poder ajudar nessa Mas o que acontece? Vou resumir aqui. Assim que ela saiu da beira do rio, ela viu uma bola branca em cima da grama. Branquinha. está no seu livro. Então ela imaginou que fosse uma bola de gesso ou cal que alguém tinha deixado ali. E ela já estava escurecendo, já estava mais escura, ela foi pôs a mão. Na hora que ela encostou a mão, essa bola acendeu. Transformou a noite em dia. E ela saiu correndo, era o esposo, né? Tomaram um susto com aquilo. É que na ufologia a gente chama essas bolas de sondas. Elas ficam percorrendo as áreas e geralmente elas precedem a aparência de discos voadores, ou seja, entre aspas, né, discos voadores. E elas aparecem recorrentemente na literatura ufológica. São chamadas de mãe do ouro aqui no folclore mineiro, chamado de mães do ouro, né? São bolas de luz que são vistas na serra e geralmente a gente classifica que são sondas de prospecção. Elas, é como se fosse uma sonda nossa que estaria em Marte. Então ela faz esse trabalho de patrulha. Então na hora que ela colocou a mão, essa luz acendeu e ela saiu correndo. No outro dia ela voltou, essa bola não estava lá mais. Tanto é que no livro está assim, a mulher que tocou a mãe do ouro. Então é o primeiro caso na ufologia de uma pessoa que pôs a mão, que tocou um objeto desse. Mas imagina se, ainda bem que ela não teve nenhum efeito físico posterior. De radiação. De radiação de nada, né? Que foi perguntado, o caso pesquisado pelo Vandeir Santos, que faz parte da revista OVNI Pesquisa. Nós estamos cheios de casos aqui e todos eles estão relatados nos Invasores 1 e nos Invasores 2, tá? Estão todos aqui. São 34 anos de pesquisa, agora 35, né, Paulo? Que tá aqui registrado pra gente. Fala pra gente como encontrar, inclusive, esses livros para adquirir, Paulo. Como é que a gente adquire esses livros aí? É só entrar no site da revista, tá lá bem detalhado a forma de envio, é tranquilo, e também pelas nossas redes sociais, não tem muito segredo, não. E vai estar aqui pra gente também na descrição do vídeo. E pra quem perguntou, né, Tio Gu, aqui, ó, de como seriam os relatos, a gente tem desenhos. Lembrando que o Paulo também é desenhista, né? Pra quem tá no YouTube. Aí, ó, pra quem consegue ver os tipos, classificação dos seres. Você, como veterinário, você tinha visto um caso aí do... Vi, Tio Gu, falando de casa, a louca do livro, antes de receber o livro... É meu, tá, gente? Já fazer fazer aqui? Isso, fazer aqui um merchan aqui pros meus amigos que gostam do tema. Depois que eu ler, eu empresto. E além disso, de ter muitos relatos aqui, como pesquisar, a gente tem casos mesmo. E teve um que chamou muita atenção, que foi do seu José Maurício, né? Que aconteceu em Passatempo, no ano que eu nasci, em 1986. Aí, conta pra gente. E que ele teve contato, além de ter ele o contato, teve com os animais que estavam próximos dele, né? O caso dele foi interessante porque ele mistura
Aí até a coisa ali da influência religiosa. Ele chegou em casa e perguntou à esposa se ela já tinha tratado os animais. Ele morava numa fazenda chamada Invejosa, lá em Passatempo, fica a 10 quilômetros de Passatempo. Isso em 86, na área rural. E a esposa falou assim, não, eu já tratei os animais. Só que ele falou assim, eu não acreditei nela. Aquele tipo mineiro, né? Eu fui lá para conferir se ela realmente tinha tratado os animais. Então, quando ele chegou lá perto do curral, ele viu um objeto aproximando, um formato de Discord mesmo. Esse objeto pousou e desse objeto saiu um ser que vem andando em direção a ele. Ele falou que era um ser pequeno, com a roupa toda preta e com os olhos vermelhos e as orelhas pontudas. E ele não viu boca. Falou que esse ser levantou a mão e apontou para ele uma espécie de uma caneta, uma lanterna, uma coisa assim, e soltou um raio. Ele ficou paralisado, ele e todos os animais. E passou um tempo, ele falou que esse ser conversava com ele, de um idioma que ele não conseguia compreender, só que ele disse que entendia. E segundo ele, entendeu o seguinte, que o ser não iria fazer mal a ele. Ele falou que o ser ficou conversando durante um tempo e ele paralisado. Depois esse ser foi em direção à nave, entrou dentro da nave e levantou o voo. Depois de uns 15 minutos, o corpo dele voltou ao normal, dele e dos animais. Ele saiu correndo, chegou em casa, ele quebrou a porta, ele nem abriu a porta, ele quebrou a porta caiu em cima da geladeira, a mulher dele começou a gritar com ele o que tinha acontecido, aí ele falou assim, eu vi o demônio. Aí a esposa falou assim, tá vendo? Você não acreditou em mim, você duvidou da minha palavra, ele apareceu para você. E aí, como lá, imagina, isso em 86, na área rural. As pessoas que, quando ele contava, assim, rapaz, você viu, foi o Tinhoso, o Demo, né? A sorte é que lá mora o Antônio Faleiro, o ufólogo, que tem um trabalho voltado a essa coisa do folclore à ufologia. Foi lá, entrevistou, filmou a entrevista. Mas o que nós percebemos no caso dele? Além dele ter ficado paralisado, quando ele fala que o ser conversava e ele achava que estava entendendo, na nossa opinião, ele estava conversando com alguém que estava dentro da nave, não com ele. Ou seja, passando informações lá para dentro. Então, qual seria o sentido desse ser? Conversar com ele paralisado, sem entender nada, não teria sentido. Então, o caso dele é interessante porque, durante muito tempo, ele, entre aspas, ele foi tipo... Ele ia para a igreja, as pessoas se afastavam dele. Claro. Até que aí... A sorte é que... Aí o Nijinho, o apelido dele, que é muito conhecido, muito querido lá em Passatempo, entrou na jogada e as pessoas passaram a ver com outros olhos a experiência dele, né? Mostrando o quê? Que... a gente tenta entender o motivo disso. Qual que seria o motivo de uma nave descer, pegar uma pessoa simples, paralisar essa pessoa? Ou seja, imagina o que isso muda dentro da cabeça da pessoa. E outra, ele falou que depois disso ele ficou com a orelha do lado direito, ele começou a escutar menos e teve problema nas vistas, ele teve que fazer uma cirurgia. Então ele teve problemas depois do contato. Legal. Paulo... né, dos animais para os humanos, né? A gente vê muito vídeo de fora mostrando mutilação de animais. Algum caso, nessas suas pesquisas, alguma mutilação de animais ou de pessoas? O primeiro é uma vaca, né, que eu vou sendo abduzida. Sim. Bem categórico aí, ilustrativo. Que vem na nossa mente. Eu cheguei a investigar alguns casos de supostas mutilações, né, em Lafayette, região de Biaí, mas foi constatado que seriam predações de animais silvestres mesmo. Eu tenho até no meu arquivo várias fotos de capivaras, de pacas, de carneiros que foram ali atingidos. Eu acredito que na literatura realmente pode ter casos reais desses seres. Por exemplo, só para ilustrar, lá na França teve uma onda de coelhos, que o pessoal tem uma cidade na França que o pessoal tinha o costume de criar coelhos como animal de estimação, coelhos mesmo, e criava assim na frente de casa, um cercado, e começou a aparecer todos os coelhos mortos. E aí eles colocaram a conta dessas mortes em objetos voadores não identificados.
Só que aí um pesquisador foi investigar e descobriu que a morte dos coelhos estava ligada a rituais que uma seita lá da região estava promovendo. Então é muito complicado. Esse tema, mutilações de animais, ele converge com muita coisa que já é da tradição humana. Sim. De sacrifício de animais. Pouquíssimos casos mostram realmente mutilações que divergem um pouco da predação natural. Chupacabra, crop circles. Chupacabra é uma invenção mexicana, né? Porto Rico, quer dizer. Mas aqui no Brasil, tudo que se publicou a respeito dele, tem um livro chamado Olhos de Dragão, do Alberto Francisco, Carlos Alberto Francisco, como é que é? Carlos Alberto, acho que é isso mesmo. Mas não prova nada, é um tema muito subjetivo ainda, e muita coisa que está ali já foi colocada por os crop circles é a mesma coisa. O meu entendimento sobre os círculos ingleses é o seguinte, é que lá na Inglaterra tem até campeonatos de grupos que fazem os desenhos, né? E seria a mesma coisa. Qual que seria o objetivo de uma civilização inteligente? Deixar mensagens num substrato efêmero, que pode ser colhido de madrugada ainda, uma mensagem que ninguém entende, porque eles aparecem desde a década de 80, e até hoje nenhum foi decifrado, nada. Então, os agrolíficos, então, nada de ligação com o seres. Não, aí a opinião minha, né? Aí tem pesquisadores da própria revista que acreditam que possa haver uma conotação ufológica, mas dentro do conceito de entendimento de objetivo, acho que tudo tem que ter objetivo. Por exemplo, imagina a NASA chega lá num planeta que tem uma civilização ainda... Vou deixar um desenho assim, vamos entrar em contato com essa civilização aqui. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um desenho na plantação deles? É a mesma analogia. Poxa, peraí, vamos estudar. Peraí, não, eles já têm aqui, eles já usam sinais de rádio. Eles já têm código Morse, então vamos entrar em contato com eles pelo código Morse. Era um contato mais prático, né? Então, apesar chega aqui na Terra, nós temos sinais de rádio, código Morse, tudo. E aí eles vão fazer um desenho em plantação que não tem nada a ver, que são símbolos geométricos. Então, na minha opinião, não tem nada a ver com a ufologia em si. Paulão, só te agradecer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você estou à disposição. Bastante informação, luz para o que nós estamos fazendo e da nossa proposta, que é usar dessas informações para poder criar o nosso campo de experiência e pesquisa também dentro da religião. Hoje o nosso podcast é um podcast que tenta esclarecer as pessoas das ignorâncias, das não percepções reais da religião. E, tipo assim, trazer uma pessoa que é de um campo diferente, da ufologia, e tratar ela com respeito, ouvir a versão dela, eu acho que só engrandece o nosso trabalho, que é um trabalho de uma linha diferente da linha de pesquisa ufológica, né? É um trabalho que trabalha muito com a questão de espiritualidade, de realidade psíquica, neuropsíquica, metafísica e de experiência interpessoal do ser humano. Então, tipo assim, eu acho que cresceu bastante aqui para o nosso podcast. Você batizou com chave de ouro esse primeiro podcast nosso que é gravado. Então, só as palavras finais, deixe seu recado, fale o que você acha que deve ser dito e que os nossos ouvintes possam ser agraciados com essas finalizações, por favor. Não, eu tenho um adendo antes, Paulo, se você me permite, só porque eu me comprometi a trazer esse dado no início do episódio, que foi qual o tipo sanguíneo que atrai mais, né? E aqui numa breve pesquisa no Google, ele diz que é o RH negativo. Então, o RH negativo é dentro dos tipos sanguíneos ali o que mais atrai os extraterrenos ali, por ser uma parte muito rara da população, 7% da população possui RH negativo, que seriam o O negativo, A negativo, B negativo ou AB negativo. Então, só trazendo esse esclarecimento aí, legal, comprometido aí no início do... Depois eu te passo lá o que a Keline fala, o que está lá nos estudos dela, se bate com esse daí. Boa, legal. Não, mas eu que agradeço de ter essa honra, né, de participar aqui do
inaugurar o podcast visual. O videocast. O videocast, né? E eu considero, estou há 35 anos na ufologia, eu falo que eu estou aprendendo ainda. Essa viagem para o Piauí agora que nós fizemos, eu, o Luiz e o Albert, Sim. é uma prova disso, né, Luiz? Sim. A gente está aprendendo a cada dia. Aprendemos muito. Eu tenho, é lógico, eu tenho uma experiência de campo, de tudo, mas eu me considero um eterno aprendiz, eu estou sempre lendo, aprendendo cada dia mais, me conectando com pessoas que possam me trazer mais informações, como estou aqui hoje com vocês. Sim. E espero que esse estudo um dia tenha o seu objetivo alcançado, que é revelar a presença desses seres aqui na Terra. Eu acho que esse é o objetivo de todos que estão dentro da ufologia. Camila, palavras finais. É bem isso, né? A puxa-saco aqui vai agradecer demais, Paulo. Muito obrigada mesmo. Eu acho que o que a gente faz é tentar elucidar aqui, trazer luz para o todo. A gente não quer ter uma filosofia, né, Tio Gu, que para as pessoas seguirem, a gente quer que elas entendam mesmo o todo como um todo geral. E eu acho que é a Umbanda que a gente vive, é a Umbanda que traz luz para as nossas vidas. E eu te agradeço demais pela participação, por ter trazido muita coisa para a gente que era novidade. Para os ouvintes, eu acredito que vai ser uma coroação mesmo do nosso primeiro ano, né? Então, gratidão mesmo pela presença e pela disponibilidade. E se falar que está disponível, né, Breno? A gente continua aqui com as 24 perguntas que faltam. Não, ficou com gostinho de quero mais, né, Tigo? Verdade, verdade. E é isso, pessoal. Aproveitem aí, comentem no YouTube, nosso 5º vídeo no YouTube, nosso 65 no Spotify. Comentem, compartilhem e vejam, e assistam e ouçam os outros episódios. E o mais importante, nós não queremos like. Eu duvido que você vai entender o que eu estou querendo falar. Não quero like, eu quero que você ouça, veja e se instrua e aprenda bastante com isso. Beijo no coração de vocês, saravá fraternal e até o nosso próximo encontro. Isso é um banda raiz, Mizife.